Hoje eu trago para vocês a história do psiquiatra que tratou a Dama das Violetas. Lembra desse vídeo? Procure para vocês verem, quem não viu. Então, o psiquiatra que cuidou da Dama das Violetas chamava-se Milton Erickson. Milton Erickson era americano, ele nasceu em 1901 e era filho de agricultores muito pobres, né? Trabalhava lá na zona rural. E desde pequenininho ele era muito doente, sempre teve muitos problemas de saúde. Com 4 anos ele foi diagnosticado com dislexia, ele tinha um probleminha de surdez, era uma surdez tonal que ele tinha, ele era daltônico e então ele tinha muita dificuldade de conseguir trabalhar com os pais deles, né? Porque como que você, né, não vai conseguir trabalhar direitinho se você é doente, né, do jeito como ele era. E aí, com 17 anos, ele adquiriu a poliomielite, né? Acho que não devia ter vacina, até tinha vacina na época, mas ele não tomou a vacina, mas enfim, ele teve a paralisia infantil com 17 anos. E foi uma inflamação tão grave, tão importante, que deixou ele completamente paralisado. Ele ficou em cima de uma cama, só que lúcido. A mente dele não foi afetada, mas todos os seus músculos foram. Ele conta que só conseguia mexer os olhos em cima de uma cama, imagina só. E estava desenganado pelos médicos. Os médicos disseram que não ia para frente, que não ia dar certo e tal. E ele se viu naquela situação terrível, lúcido em cima de uma cama, sendo cuidado por uma enfermeira e pelos familiares. E assim, vieram muitas coisas. O Milton Erickson se dizia que ele tinha uma depressão que ia morrer com ele. Eu não encontrei nada dizendo se ele tomava remédio, como que ele lidava com isso. Mas ele mesmo se auto-intitulava que ele tinha uma depressão, que a depressão dele não tinha cura, que estava com ele o tempo todo, enfim. E talvez tivesse nascido já desde essa época. Por quê? Porque ele tinha a expectativa dos pais dele trabalhar, eram família pobre, eram agricultores. E ele ia trabalhar na lavoura, né, na agricultura com o pai. Só que ele não conseguiu isso, porque ele ficou em cima de uma cama. E pior ainda, dando trabalho e sem conseguir desempenhar o papel dele social na época. E ali, o que aconteceu? Que é o que eu sempre falo, a dor, ela vem para te ensinar alguma coisa. O sofrimento é opcional, então ele optou por não sofrer, não sei se conscientemente ou não. Sem dúvida, um espírito muito, muito evoluído, muito valoroso por tudo isso que eu vou contar para vocês. E já naquela época, com 17 anos, ele pegou aquilo e ele fez assim, não vou me entregar, né? Eu vou começar a observar. E ele começou a observar a comunicação. E ele via o quanto que as irmãs dele, a família dele, no trato, no dia a dia, quando diziam não, querendo dizer sim, e diziam sim, querendo dizer não. O quanto que o não verbal falava muito mais daquilo que a pessoa estava sentindo do que o verbal. E aí ele começou a se especializar nisso. Depois, mais pra frente, ele como especialista em terapia familiar, ele usava muito isso. Isso começou lá atrás, quando ele estava entrevado em cima de uma cama, desenganado pelos médicos da época, né? Então ele começou a olhar e começou a observar. Então ele era um grande observador. Ele trouxe isso para a prática clínica da terapia, para ele, que você tem que observar o que tá, sabe? Não é só o que a pessoa fala, é o contexto, é como ela fala, o que ela deixa de falar, enfim. E ele percebeu uma outra coisa, ele percebeu que existe uma memória muscular, que ele estava ali na janela, olhando para fora, e ele queria muito sair para fora, ele queria se movimentar. E ele percebeu que onde ele estava, a cadeira que ele estava se mexeu um pouquinho. E aí ele sacou que existe uma memória muscular. Então essa memória poderia fazer com que ele voltasse a andar, que ele aprendesse a andar. E aí ele começou a ter visualização de como que ele ia andar. E ele colocou o quê?
Não quando ele estava andando normalmente, porque ele não era uma pessoa normal, ele teve a poliomielite, ele precisaria de um outro recurso. Ele olhou a irmãzinha pequenininha que ele tinha, que se arrastava para começar a andar, para aprender a... E aí ele falou, não, é igualzinho ela que eu vou voltar. Olha só que humildade, né? E aí então ele colocava essa visualização, ele trazia essa memória corporal dele e ele trouxe essa contribuição também para a ciência, que existe isso, você coloca a força de vontade, você coloca a visualização criativa, porque existe um troço chamado memória corporal e que você consegue resgatar aquilo. E enfim, contradizendo todos os prognósticos médicos, ele volta a andar e ele faz uma... Os médicos falam assim, não, para você se melhorar, porque você vai ficar andando numa cadeira de roda pro resto da vida, mas aí você vai trabalhar a parte do tronco, né, a parte superior, com remo. E ele faz lá uma grande viagem de remo, incrível, né? E ele ficou todo forte e tal, e conseguiu inclusive não só trabalhar a parte superior, a parte inferior também começou a andar com bengala. Ele, como ele não tinha mais como ser agricultor, porque ele andava de bengala, ele até andava, mas ele andava de bengala, ele não tinha força, que necessitava de força física, né, para trabalhar na lavoura. Ele começou a estudar, e ele foi estudar medicina, e ele fez medicina, ele fez psicologia. E aí, conforme ele estava lá dentro da faculdade, ele percebeu um negócio chamado hipnose. Ele entrou em contato, né, com essa vertente da hipnose, que na época era tido como uma prática esotérica ou circense, inclusive ainda hoje, porque eu fui tratada com hipnose. Não é hipnose ericksoniana, né, que foi o que o Milton Erickson fundou, mas o meu terapeuta misturava um pouquinho de tudo, mas foi hipnose. E toda vez que eu falo isso para as pessoas, muitas pessoas falam para mim, ah, Juliana, mas está de brincadeira, você fez terapia com hipnose? Ah, mas você jogou seu dinheiro fora. Olha, valeu cada centavo que eu apliquei, graças a Deus. Mas enfim, já naquela época, ela era tida como uma técnica circense, né, e esotérica. Não tinha uma validação científica. Por quê? Para você validar, você ter uma comprovação científica, atualmente, você precisa submeter a técnica, né, seja o que for que vai ser testado, ao método científico, com pesquisas, com estudos. E isso não acontecia, ninguém tinha pego a hipnose para poder trabalhar. E o Milton Erickson pegou. E aí ele começou e fundou a Sociedade Americana de Hipnose Clínica. Ele foi um dos fundadores, foi o primeiro presidente e foi uma revolução no tratamento. Por quê? Ele colocou a hipnose como ele colocou o valor da terapia, o valor terapêutico da hipnose. E aí validou. E teve inúmeros casos de sucesso, e ainda hoje, para você ver, tem agora essa vertente da hipnose ericksoniana, é até um nome chamado. Antes de eu fazer esse vídeo, eu conhecia essa palavra, né? Hipnose ericksoniana, e não tinha noção de onde que veio. Olha lá, veio daí, veio do Milton Erickson, do seu esforço. E era incrível, porque como ele teve poliomielite, ele sentia muitas dores, mas mesmo apesar das dores, apesar das limitações, ele nunca se deixou levar. Ele sempre foi uma pessoa positiva e que sempre produziu, ele teve 3 filhos, ele não se deixou levar, ele aprendeu, ele ensinou, ele viveu intensamente todos os momentos da vida dele, inclusive os momentos de dificuldade. Aliás, foram através dos momentos de dificuldade que ele trouxe, né, que ele deixou o legado dele, que ele construiu o legado dele. Então, o Milton Erickson, o pai da hipnose moderna, ele foi trabalhando com bastante renome e mais ou menos em 1950, quando ele tinha por volta de 50 anos, ele teve a síndrome pós-pólio, que é uma condição que é como se ele tivesse poliomielite de novo, ele ficou de novo paralisado e pior, com muitas dores. Dessa vez ele ficou restrito a uma cadeira de rodas. E ele, a partir de então, agora as pesquisas deles eram muito mais voltadas para o controle da dor. E ele conseguia, né, controlar essa dor através
da auto-hipnose, né? De conseguir uma analgesia, mesmo que parcial, temporária, e ele trouxe mais essa contribuição para a ciência, e ele nunca parou. O tempo todo ele trabalhava, ele dava aulas, ele adorava estudar, e ele atendia os pacientes em domicílio também, né? E uma dessas pacientes foi a Dama das Violetas, que foi o tema da história que eu apresentei semana passada, das histórias edificantes. E sempre com alunos, ele fazia seminários na casa dele diariamente, com os profissionais, com os médicos, com os psicólogos, mostrando para eles como que era a contribuição dele que ele trouxe dentro da hipnose, dentro de todos os conhecimentos dele. E para o Erickson, para o Milton Erickson, era muito importante a individualidade, a singularidade. Ele coloca muito isso, que assim, a própria pessoa encontra, ela usa o processo terapêutico para encontrar ela mesma a própria cura. E principalmente em se tratando de doença mental, onde você não tem um remédio para curar, que é diferente de um antibiótico, né? Você está com uma infecção, você toma um antibiótico, você sabe que o antibiótico vai matar a bactéria. Na saúde mental não é assim. Então, nos processos depressivos, nas síndromes do pânico, em todos os, principalmente em esquizofrenia, ele tem um trabalho muito amplo também com esquizofrênicos. Ele fazia isso. Então, a hipnose ela era diferente para cada pessoa. Então, cada indivíduo era tratado de uma maneira diferente. Tinha um script meio que geral, tinha uma base de como que ele ia fazer o tratamento, mas no decorrer desse tratamento, cada um ia para um canto, cada um tinha um jeitinho de fazer. Não era exatamente ortodoxo, não era... Por quê? Porque cada um tem uma vivência. E ele tinha muito essa coisa, esse lance da comunicação, que ele prestava muita atenção na comunicação das pessoas, de como as pessoas se comunicavam. Isso era uma coisa muito importante dentro do que ele entendeu, porque para o Milton Erickson era dentro dessa comunicação, que às vezes ela é efetiva ou ela não era, que é onde ia acontecendo todos os problemas, né, que a pessoa vai enfrentando. E aí a própria pessoa, no final desse processo, acaba encontrando a cura. E aí a pessoa que está fazendo a terapia é sempre mais importante do que o terapeuta, porque o terapeuta não deu a cura para ela, ele só forneceu os meios, né, como profissional. Isso é muito, muito, muito bonito e é muito empolgante. Para mim é muito empolgante porque diz do quanto que é importante a nossa individualidade, o quanto que a gente é uma joia em si, cada um de nós. E por mais que existem o certo e o errado, né, coisas que a gente tem uma direção, cada um sabe como vai ser esse certo, né? Para cada um é diferente tudo isso que acontece. 1970, mais ou menos, ele devia estar com 69 anos, né? Ele fica totalmente recluso, ele não consegue mais sair de casa. Então, todos os atendimentos dele eram desses seminários que ele fazia com os profissionais de saúde. E isso foi até 1980, que foi quando ele morreu, que ele faleceu, com 79 anos, acho que ele não tinha feito 79 anos, 78, 79. E quando ele morreu, tinha 1 ano de agendamento de seminário, para você ver como ele era requisitado, né? E ele deixou esse legado, que hoje está aí, né? Tanta gente trabalhando. Ele abriu luz, né, para que todos os terapeutas consigam atender as pessoas de uma maneira singular, de uma maneira individual. E o que fica muito nessa história, que eu quis trazer ela assim de uma maneira palpitante hoje, é que, olha só, tudo tinha para esse cara não ter feito nada. Porque ele podia muito bem ter se valido da ideia de que, tá vendo, ó, eu sou um inválido, porque ele era um inválido. Ele era uma pessoa inválida. Ele ficou inválido. Ele estava em cima de uma cama, ele só mexia os olhos, ele não conseguia nem falar. E ao invés de ele pegar aquilo e entrar dentro do sofrimento, ele pegou essa dor e ele virou. E ele fez um aprendizado que deixou, inclusive, frutos hoje em dia,
com a comunicação, dentro das terapias familiares, e aí ele foi formulando toda a teoria de vida dele, toda a teoria profissional dele, em cada revés que ele teve. Ele nunca se deixou abater. Ele sempre via o lado bom das coisas. E mesmo assim, ele se dizia depressivo. Então é uma grande lição, sabe? Para quem tem a depressão, e eu sei que o quanto pode ser difícil isso, eu consigo compreender, né? O quanto que deve ser muito difícil esse estigma de eu tenho a depressão, né? Essa plaquinha que às vezes colocam na gente, né? Ele colocava, para ele tudo bem. Eu tenho depressão, essa depressão nunca vai me deixar. Eu vi isso dentro das minhas pesquisas que ele falou, e ele falou já bem mais idoso, já com uma certa idade. E ainda assim, ele com toda essa depressão, com todo... com essa dor, com as dificuldades, depois de uma cadeira de roda, ele não deixou de produzir até o último dia da vida dele. Então ele já tinha 1 ano de agenda fechada, e ele não deixou de produzir, o tanto que ele não deixou de produzir nunca, né? Então é uma grande inspiração. Essa sim é uma história inspiradora que eu deixo para vocês, a história do Milton Erickson. Eu espero que você sempre esteja melhor. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.